Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e dando continuidade às nossas aulas sobre funções da química inorgânica ou da química geral, hoje nós vamos falar dos sais. Assim como nas aulas anteriores, vamos começar pela definição de sais. Sais são compostos iônicos. Se nós lembrarmos das aulas anteriores, nós já falamos de compostos iônicos, que são aqueles que são formados por ligação iônica. Ou seja, em solução aquosa, eles se dissociam e conduzem a corrente elétrica, pois eles formam íons nessa dissociação. E esses compostos iônicos possuem pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Sendo assim, se eles possuem um cátion diferente do H+, por que diferente do H+? Porque se o cátion dele for H+, ele deixa de ser um sal e passa a ser um ácido. E um ânion diferente do OH-, porque o OH- é o grupo funcional das bases. Com isso, nós podemos então completar o nosso resumo. Nós temos aqui um terceiro pontinho que nós não vamos preencher hoje, esse eu vou deixar por último, e vamos colocar aqui embaixo então os sais. Como foi que nós definimos sais? Então, sais são compostos iônicos que têm um cátion diferente do H e um ânion diferente do OH. Isso quer dizer que eu vou definir meu sal como nenhuma das anteriores. Para reconhecer a função de uma substância da química inorgânica, eu vou começar a me perguntar: ela começa com H? Se a resposta for não, eu vou passar para debaixo. Ela termina com OH? Se a resposta ainda for não, eu vou continuar. E se todas as respostas forem não, isso significa que aquela substância é um sal. Então, toda vez que ela não atender a nenhum dos requisitos de cima, significa que ela é um sal. Voltando então para a nossa definição. Então, eu já concluí que os sais são compostos iônicos que têm um cátion diferente do H+. Observe que é pelo menos um diferente, quer dizer que o H+ pode estar presente, mas ele tem que ter pelo menos um diferente. E ele tem também um ânion diferente do OH-. Além disso, os sais são formados através da reação de neutralização. O que seria essa reação de neutralização? Nós vimos em aulas anteriores a respeito do potencial hidrogeniônico, ou seja, pH. E no potencial hidrogeniônico, nós vimos que nós temos uma reta. Essa reta vai de 0 a 14, sendo que o meio do caminho, que é 7, tem pH neutro. Do lado esquerdo deste 7, ou seja, de 0 a 6,9, a substância é ácida. E do lado direito, ou seja, de 7,1 a 14, a substância é básica. Sendo assim, a reação de neutralização é uma reação onde eu tenho uma substância ácida, um
ácido e uma substância básica, e juntas eles formam então uma outra substância, essa de caráter neutro. Agora vamos entender como funciona então essa reação de neutralização. Observem que nesta reação química nós temos uma substância da função ácido, começa com H, e uma substância da função base, pois termina com OH. Para completar essa reação química, fica mais fácil se nós lembrarmos de uma historinha pequena, bem simples. 4 amigos, 2 casais, a Helena era casada com o Cláudio, a Natália casada com o Obama. Resolveram sair juntos, foram para um restaurante para conversar, bater um papo. Conversa vai, conversa vem. O Cláudio tocou num assunto que não deu muito certo, não caiu bem, e no meio do jantar, a Natália brigou com o Obama. A briga foi tão feia que eles se separaram ali mesmo. O Cláudio, que se sentiu constrangido com a situação, ofereceu então uma carona para a Natália. O Obama, que ficou morrendo de raiva e de ciúmes, saiu do restaurante com a Helena. Esse tipo de reação é uma reação de dupla troca, ou seja, no início nós tínhamos o cloro junto com o hidrogênio, e após a reação ele trocou de parceria e terminou com o sódio. A hidroxila começou com o sódio, mas terminou com o hidrogênio. Essa substância aqui, na verdade, ela não se escreve desse jeito. Isso aqui, na verdade, é a água. São 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Com isso, a reação de neutralização é uma reação que ocorre entre um ácido e uma base, formando uma substância neutra, que se nós formos tentar classificar, nós vamos ver que ela não é um ácido, ela não começa com H, ela não é uma base, porque ela não termina com H, ela não pertence ao terceiro grupo que nós ainda não falamos, então, como ela não atende a nenhuma das características, ela só pode ser um sal. Além do sal, a reação de neutralização também forma a água. E como o sal tem um cátion diferente do H e um ânion diferente do OH, dessa vez nós vamos precisar tanto da tabela de cátions quanto da tabela de ânions para montar nossas substâncias. Nós vamos trabalhar com as 2 tabelas ao mesmo tempo. Eu deixei aqui preparado alguns cátions e alguns ânions para que nós possamos montar as substâncias da função sal. Vamos começar unindo o sódio com o cloreto. Assim como nas demais funções, o cátion sempre vem na frente. Então, eu escrevo o sódio e completo com o cloreto. Lembrando que tanto o cátion quanto o ânion é tudo que sobra depois que nós separamos a valência. Depois de juntar os dois, eu vou comparar as valências. Reparem que ambos são monovalentes. Sendo assim, eu não mexo na estrutura, eu deixo como ela está.
Se eu juntar o sódio com o sulfeto, eu escrevo o positivo na frente e o negativo depois. Na comparação das valências, um é monovalente, o outro é divalente. Como as valências são diferentes, eu preciso ajustar a molécula. O que nós vamos fazer é o que nós já fizemos anteriormente, inverter as valências. E essas valências vão constar como índices, ou seja, embaixo do símbolo do elemento químico. Então, como o sódio é 1, este 1 viria para cá para baixo do sulfeto, mas o 1 eu não escrevo. O sulfeto, que é 2, o 2 vem para baixo do sódio. Então, ficaria Na2S. O sódio com o fosfato. Escrevo sódio e completo com o fosfato. E comparo as valências. Valência 1, valência 3. Preciso fazer ajustes. Sendo assim, o 1 vai para baixo do PO4, eu não escrevo, e o 3 vem para baixo do sódio. E por último, o sódio com o silicato, NaSiO4, valências diferentes, vou inverter, o 4 vem para cá para baixo. Terminei de montar todas as moléculas possíveis do sódio com os ânions que estão aqui escritos. Eu estou considerando apenas esses 4 ânions aqui. Vamos montar então agora moléculas utilizando o ferroso, o ferro bivalente. Vou montar então com todos estes ânions que estão aqui. Eu começo com o ferro. Escrevo ferro. E se eu for montar com o clorito, eu escrevo clorito logo na frente. E vou avaliar as valências. O ferro é mais 2. O clorito é menos 1. As valências são diferentes. Esse é bivalente e esse é monovalente. Valências diferentes, eu tenho que fazer ajustes. O 1, que está com clorito, ele viria para baixo do ferro. Mas como 1 eu não escrevo, eu vou deixar assim. O ferro está com 2. Esse 2 ele tem que ir para baixo do clorito. Se eu simplesmente deixar desta forma, dá a entender que eu tenho 22 oxigênios, o que não é verdade. O que eu tenho é 2 vezes o ânion clorito. Então, eu preciso colocar o parênteses toda vez que eu tiver mais de uma letra maiúscula, ou seja, mais de um elemento químico compondo aquele ânion. Continuando, então, vou agora montar a molécula com ferro mais 2 e o sulfeto menos 2. Eu escrevo, então, o ferro e completo com o sulfeto. Vou comparar as valências. Ambos são divalentes. Como ambos são divalentes, eu não mexo na molécula. É simplesmente FeS. Montando agora o ferro com o sulfato. FePO4. Fe é 2, PO4 é 3. Então, eu tenho que inverter essas valências. O PO4 está com 3, o 3 vem para baixo do Fe. O Fe, que é 2, eu tenho que colocar parênteses e 2. E por último, FeSiO4. O Fe é bivalente e o silicato é tetravalente. Neste caso, nós não vamos simplesmente inverter.
O que acontece nesse caso é que o 2 e o 4, eles são múltiplos. Nós não podemos colocar os múltiplos. Nós temos que simplificar. Simplificando o 2 pelo 4, aonde eu tenho 2 fica 1 e onde eu tenho 4 fica 2. Sendo assim, eu vou colocar o 2 embaixo do ferro e o 1 embaixo do silicato. Por que isso? O ferro, ele é um cátion que possui 2 elétrons para doar. O silicato, por sua vez, ele é um ânion composto e ele, por ser menos 4, a valência dele ser menos 4, quer dizer que ele tem 4 espaços vagos, prontos para receber elétrons. Quando o silicato encontra com o ferro logo doa os 2 elétrons dele para o silicato. E o ferro consegue resolver o problema dele de elétrons. Porém, o silicato ainda não está completo. Ainda faltam 2 elétrons para ele. Como faltam 2 elétrons, ele precisa de um outro ferro que tenha 2 elétrons para doar para ele. Quando isso finalmente acontece, os 2 ferros estão resolvidos e o silicato também. Então, aqui foram precisos 2 átomos de ferro e apenas um silicato. Então, lembre-se que quando os números forem múltiplos, nós temos que simplificar esses números. Então, agora vamos montar as moléculas com o ferro mais 3, o ferro 3 ou férrico. É o mesmo processo dos outros. Escrevo o ferro e escrevo então o clorito. E comparo as valências. Aqui é 3, aqui é um monovalente trivalente, precisa ajustar. Este 3, então, vem para baixo do clorito. E o 1 eu não escrevo. Ferro com enxofre. O ferro 3, enxofre 2, temos que inverter. Então, o 2 vem para baixo do ferro e o 3 vai para baixo do enxofre. Ferro e o PO4. Ambos são trivalentes, não mexo. E agora o ferro com o silicato. Três e 4 precisa inverter. O 4 vem para baixo do ferro e o silicato fica com 3, lembrando do parênteses. Para terminar a montagem das moléculas, vamos para o mangânico, ou manganês 4. Manganês e escrevo o ClO2. 4 vai para baixo do ClO2. Mais uma vez, mangânico e enxofre. Aqui, de novo, nós temos múltiplos. Como eles são múltiplos, nós temos que simplificar. É o mesmo processo de anteriormente. Onde é 4, nós vamos acrescentar, então, 2 para baixo do enxofre. Onde é 2, fica 1, eu não preciso escrever o 1. Manganês e PO4. 4 e 3, vamos inverter. 3 para baixo do manganês e 4 para baixo do PO4. E por último, manganês e SiO4. Eles são
da mesma valência, eu não preciso modificar. Montar a molécula, então, se tornou bem simples. Agora, nós precisamos dar nomes. Voltando, então, às moléculas do sódio, na hora de dar nome aos sais, o que eu vou fazer é utilizar o nome dos cátions e dos ânions. Só que aqui tem um segredinho. Eu falei para vocês que quando nós montamos a fórmula, o cátion sempre vem na frente. Mas para não sermos injustos com os ânions, vocês vão sempre lembrar o seguinte: os últimos serão os primeiros. Como aqui os últimos são os ânions, então na hora de dar nome, eles virão primeiro. O nome deste ânion é clorito. Então o nome dessa molécula vai ser clorito de sódio. Os últimos serão os primeiros. Na2S. O S é o sulfeto, tá por último, então ele vai vir na frente. Sulfeto de sódio. O fosfato. Fosfato de sódio. E por último, o silicato. Silicato de sódio. Está pronto os nomes. Feito isso, nós podemos então completar o nosso resumo. Nós já vimos então que na fórmula para reconhecer os sais, eu vou considerar sal toda vez que nenhuma das anteriores contemplarem aquela molécula. E no nome é o mesmo procedimento. Toda vez que nenhum dos anteriores, quero chamar a atenção de vocês também, para a nomenclatura de cátions que tenham mais de uma valência. Toda vez que o cátion tiver mais de uma valência, nós vamos utilizar ou esta nomenclatura com o sufixo, ou simplesmente, como por exemplo aqui no caso, é o clorito de, este aqui é o ferro mais 2, então eu coloco ferro 2. E isso vai acontecer com todos eles, tá certo? Se eu for usar o outro nome, eu não preciso usar o D. É só escrever sulfeto ferroso. Para terminar, nós precisamos falar dos sais importantes. Eu quero destacar com vocês o primeiro sal aí importante, que é o NaCl. Esse é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha, que nós usamos na cozinha. Nós temos aí também o NaClO, que é a água sanitária. Esse é o hipoclorito de sódio. Outro sal bastante importante é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele é muito comum na natureza, em forma de calcário e de mármore. E é ele que forma as estalactites e estalagnites. É muito usado na produção de cal virgem do cimento e para reduzir a acidez do solo. E nossa aula termina por aqui. Até a próxima aula.